de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Algumas pessoas chegaram agora, praticamente. Boa noite, mais uma vez. Está muito fraco. Boa noite. É bom estarmos aqui, né? Ouvindo a palavra de Deus, para poder colocá-la na nossa vida, no nosso coração, para poder colocá-la na comunidade, na família sociedade, na família de fé, na família cristã. A palavra de Deus que nos envolve, que nos conduz, que nos orienta. Meus irmãos e irmãs, nós estamos meditando esse tema, a família como santuário da vida. Esse tema, ele que nos é proposto, ele já foi e é, muito debatido. Ele já foi debatido, pelos bispos, no encontro dos bispos, no documento, de Santo Domingos. E é uma preocupação da igreja enquanto família, é uma preocupação da igreja enquanto mãe, enquanto mestra, com seus filhos e filhas. E hoje a mim foi proposto o tema, ou o subtema, a família e o mundo moderno. Para onde iremos? Se nós formos nos perguntar, ou perguntar às pessoas, o modo como a nossa família está, o modo como nós estamos caminhando e aonde nós queremos chegar, nós vamos ter diversas respostas. Nos últimos tempos, nos últimos anos, nos últimos meses e dias e horas, as pessoas, muita gente diz assim: o mundo não tem mais jeito, Não escuta muito, inclusive hoje eu escutei uma pessoa falar para mim, O mundo não tem mais jeito, a sociedade não tem mais jeito. Tem jeito sim, Tem jeito sim. Desde que nós mudemos a nossa maneira, o nosso jeito de ser,
a nossa maneira de agir no meio da sociedade, no meio da nossa família. Agora, se nós não mudarmos, logicamente, que aí sim, a gente vai ter um final, talvez, né, ruim, muito ruim, se a gente olhar com os olhos humanos, se a gente só caminhar no aspecto humano. Olhando para a palavra de Deus, olhando para o catecismo da igreja, eu peguei alguma coisa que vai assim nos orientar, vai nos conduzir, nos ensinar como nós devemos agir na nossa família, na nossa sociedade e também na família enquanto mundo geral. Redescobrir os valores é uma das coisas que nós precisamos. O documento de Santo Domingo já falava assim: redescobrir os valores. O catecismo da igreja também nos fala que nós precisamos redescobrir os valores da família, os valores conjugais, os valores pessoais, humanos. Nós precisamos redescobrir, porque senão a gente vai ter um final desastroso, podemos dizer assim. E o que é isso? Hoje a gente escuta muito dizer, né? O pai é do tempo dos quadrados, a mãe também, enfim. Então, redescobrir as coisas maravilhosas que fazia a gente ser família e família de verdade. Uma família que caminhava nos princípios evangélicos. Uma família que caminhava nos princípios da fé. Uma fé baseada, alicerçada em Jesus Cristo. E que hoje a nossa sociedade está perdendo. Hoje nós temos diversos tipos de família. A família moderna, a família pós-moderna, enfim, são diversas famílias que nós estamos vendo na sociedade e que muitas vezes nós somos convidados a aceitar, para que assim caminhando juntos possamos melhorar. Mas é necessário que nós tomemos consciência do que está acontecendo, né, na nossa sociedade, para que os valores não sejam perdidos, para que a família não seja a família enquanto base, homem, mulher, filhos, não seja perdida, para que as famílias não sejam desestruturadas, ou continuarem se desestruturando. Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa caminhada, enquanto homem casado, enquanto mulher casada, enquanto filho. A palavra de Deus no Deuteronômio e também em São Marcos vai pedir que os filhos respeitem, honrem seu pai e sua mãe, porque assim, honrando seu pai e sua mãe, terão longa vida. A palavra de Deus nos promete isso, que nós, enquanto filhos, honrando pai e mãe, vamos ter longa vida, né? Como diz também o 4º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe, aqueles que têm autoridade dada por Deus para governar a nós, para nos governar. O Eclesiástico fala que o pai, a mãe, tem autoridade de nos tomar pela mão e nos orientar com o chicote da educação, da justiça, da palavra, enfim, nos orientar para a vida cristã, a vida verdadeira. Quando nós, enquanto pai e mãe, se nós não olharmos para isso, nós vamos perder os nossos filhos. E o catecismo também diz, chama a atenção, e uma atenção assim rigorosa: pai e mãe devem ter muito cuidado com o rebento, né, com a prole que Deus colocou na sua vida, E nos chama a atenção para que nós cuidemos daquele tesouro que é de Deus e que está nas nossas mãos. O documento diz que nós estamos, enquanto família, perdendo o espaço da vivência humana. Pai e mãe, isso já anos atrás, né, o documento falava assim: pai e mãe não estão mais dialogando com os filhos e nem entre si, nem homem nem mulher. Ele diz que o ponto de partida para o novo mundo, aliás, o diálogo está se perdendo
e está perdendo também, né, essa vivência humana. E ele diz como ponto de partida para ver a pessoa de Jesus Cristo. E uma coisa interessante que ele fala é que a família, ela tem o aspecto também da família divina, né? A Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e também José, Maria e Jesus. Nós devemos olhar para os exemplos bons, para a unidade, para as coisas que nos unificam, para as coisas que nos orientam. A igreja, diz assim o catecismo, quer colaborar nas condições sociais, políticas, culturais, humanas, sendo assim, nos mostrando objetivos para que a família possa realizar sua missão no mundo. Toda a família, homem e mulher que se dão em casamento, vieram com a missão dada por Deus, orientado por Deus, para que assim possa construir o reino de Deus no mundo. Depois, em 1994, nós tivemos a campanha da fraternidade perguntando: a família, como vai? Alguém lembra? Levante aí o braço. A família, como vai? Meu irmão, venha e responda. Quem pergunta é o Pai. Ninguém lembra mais do hino? A verdade não esconda. A igreja pergunta: e a família, como vai? Né? Isso em 1994, a família como vai? Então é uma preocupação da igreja. Já disse e repito, é uma preocupação da igreja, olhando para a família, e ela olha e quer colaborar com a família no aspecto social, político, cultural, humano, nos mostrando a missão, lembrando de que ninguém pode esquecer da missão de cada um de nós. A estrutura familiar se busca ainda no patriarcalismo, quer dizer, a figura da família é o pai. Pergunta o documento, né? Em 1994, cadê o pai? Onde está o pai que não está fazendo a sua função de pai? Onde está o pai? Onde está a figura que nós filhos olhamos e não vemos mais como exemplo bom? Ele diz que assim como Cristo é a figura maior, é o centro, o pai também na família, ele é o centro. Ele é aquele que governa, ele é aquele que orienta, ele é aquele que tem, como a gente diz, né, juízo para orientar os seus filhos e filhas. Ele é o nosso dragão, aquele que nós olhamos e temos medo, mas também temos segurança. Nós temos coragem de olhar para o Pai e vemos a fortaleza, a segurança, a beleza, a força. E hoje, né, na sociedade moderna, atual, nós estamos olhando e a igreja está perguntando ainda: onde está o Pai? Onde está o Pai? Facilmente eu faço essa pergunta, né, geralmente na igreja de São Francisco: cadê o Pai, né? Não, ele não tem Pai. Todos nós temos Pai, todos nós. Agora falta, né? Esses casos já entram, né, na família moderna. E a pergunta é: para onde iremos? Onde nós iremos esbarrar? Onde nós iremos parar? Então, meus irmãos e irmãs, são muitos questionamentos. A igreja continua perguntando, mas querendo nos ajudar. E a igreja quer salvar a família, a igreja quer salvar a cada um de nós, até porque esta é a sua missão, este é o seu papel, enquanto anunciadora da palavra de Deus. Vou passar um pouquinho, até porque o tempo também está passando muito rápido. A problemática que envolve hoje a pequena célula da família, pequena célula familiar, tem origem e os fundamentos nas transformações sociais, culturais, políticas e até mesmo religiosas. Por que que o documento fala assim? Porque diz que até hoje há esse secretismo religioso muito grande, está dividido muito as famílias.
as divisões políticas, as divisões sociais, culturais, os diversos tipos morais, né, as coisas, a falta de moral, a ética, a falta de ética na família, na sociedade. Isso está gerando vários tipos de famílias. Se nós formos perguntar aqui, a gente vai dar diversos tipos. Essa é a família, ou essas são as famílias que nós temos na atualidade. Mas, como eu já disse no início e repito, tem jeito sim. A igreja nos orienta dizendo que tem jeito sim. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela continua sendo o centro na vida de cada um de nós. Todos aqueles que pararem para ouvir a palavra de Deus, deixarem se orientar pela palavra de Deus, vão construir família, família de fé, família digna, família cristã, família de Deus. A família que o reino de Deus espera para todos. A família que o reino de Deus quer para todos. Família bem constituída, família alicerçada no amor. Família que viva o amor, viva a sua fé, viva a fraternidade, viva o amor conjugal, viva esse amor fraterno. Nos pede a igreja, nos pede que nós olhemos para a palavra de Deus. Povo de Deus, olhe para a palavra de Deus, escuta a voz de Deus ressoando nos nossos ouvidos. A família, ela não pode ser desordenada, ela tem uma ordem. Ela tem, como já disse, né, o pai que orienta. A família, ela tem uma organização, porque assim Deus quis, nos orienta a igreja. Filhos, honrem seus pais e suas mães, diz assim a palavra, diz assim a igreja, nos convida a igreja. Andando na obediência aos nossos pais, ajudando, respeitando o pai, respeitando mãe, respeitando a si mesmo, respeitando o seu corpo, respeitando a sua vida, respeitando a sociedade. Filhos, olhem para a igreja e busquem na igreja a força que você precisa, pois a igreja está de portas abertas. É o que nós estamos fazendo aqui. A igreja está aqui orientando as nossas famílias, orientando aos filhos, para que possam assim caminharmos juntos, possamos caminhar juntos. A família é a célula originária da vida social. É muito verdade, não é? Se nós formos refletir sobre esse tema, nós vamos pegar horas e horas, dias e dias. É a sociedade natural na qual o homem e a mulher são chamados ao dom de si, no amor e no dom da vida. A vida em família é uma iniciação para a vida na sociedade. Casal que se ama gera família para a sociedade, gera homem e mulher, homem santo, mulher santa, cidadão, cidadã para a sociedade. Meus irmãos e irmãs, aonde nós iremos parar se nós continuarmos com a desordem, a desorganização e a falta de valores? Se nós não olharmos para a família e não tivermos assim, né, uma orientação, nós vamos nos perder, a família vai se perder. A igreja nos chama a atenção, e essa atenção é chamada de atenção urgente, para que nós nos voltemos para os valores da família. Olhemos também para a figura da família sagrada, próprio José, a Virgem Maria e também o Filho Jesus, que também soube obedecer à sua família carnal e mais ainda o Pai que é Deus. Meus irmãos e irmãs, somos convidados, orientados pela palavra de Deus, convidados a mudar a nossa vida, a mudar o nosso conceito, a olhar para a sociedade, ver como ela está, e a olhar para a palavra de Deus, ver como a palavra de Deus quer que nós caminhemos. Então vamos pedir, vamos ficar de pé e vamos pedir que nós sejamos iluminados
Aquela música que nós cantamos no início, ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. A nossa prece é essa, que nós sejamos iluminados